Jesus esteja no seu coração. Olha, eu já estava com muita saudade, viu? Já tinha o quê? Acho que esse ano eu não vim aqui, né? Pois é, ia terminar 2018 e eu não estava aqui. Brincadeira. Mas quando o pastor Robson me convidou, fiquei muito feliz de poder voltar à comunidade Ágape, uma igreja que a gente aprendeu a amar. Sem mais delongas, abra sua Bíblia, Filipenses capítulo 3. Aumentaram a caneca agora, né? Porque era um copinho desse tamanhozinho assim de café. Caraca, que legal! Nossa! Que chique! Meu Deus, obrigado. Filipenses capítulo 3. Apenas 2 versículos, o 13 e o 14. Se tem alguém perto de você aí que não tem a Bíblia em mãos, nem que seja no celular, compartilhe com ele a sua Bíblia. Talvez a tradução não seja igual, mas vai dar para você entender. Capítulo 3 de Filipenses, versículo 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu vou repetir. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da vocação em Deus, de Deus em Cristo Jesus. Pai querido, já sentimos a Tua presença aqui neste lugar de oração, de comunhão, de adoração. Agora precisamos, Deus, ouvir a Tua palavra. Existe nessa palavra uma autoridade para a nossa vida. Ela é, Deus, capaz de mudar o nosso interior, mudar nossa condição de vida. Não são as minhas palavras, Deus, mas é a palavra que vai sair do Teu coração para o nosso coração. E eu me coloco inteiramente nas Tuas mãos, para que eu seja esse instrumento nesse instante. Tu fales primeiro comigo, Senhor, depois com cada um de nós. Eu oro em nome de Jesus Cristo, Deus. Amém. Dentro desse texto, 2 versículos apenas, que o apóstolo Paulo escreve à igreja que estava na cidade de Filipos, eu quero falar para você sobre esse tema: escolhas para um novo ano. No Salmo 90, um salmo escrito por Moisés, lá no versículo de número 10, Moisés diz assim: os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. E eu quero parar exatamente aqui, nesta última frase que Moisés coloca no Salmo 90. Tudo passa rapidamente e nós voamos. Queridos, nós já estamos no final do ano 2018. Poucos dias, poucas horas, mais um ano é contado na nossa vida. E isso nos ensina que realmente o tempo passa rápido. Muitas vezes nós ficamos perdendo tempo por aí, enquanto ele está agindo com muita rapidez na nossa vida, e nós voamos dentro dele. Geralmente, no final de cada ano, não sei se você tem essa ideia, eu tenho. A gente costuma pensar um pouco naquilo que foi vivido no ano anterior, fazer uma retrospectiva na vida, daquelas coisas que a gente fez, das coisas que nós deixamos de fazer,
Eu acredito que todo mundo faz esse tipo de pensamento, esse tipo de retrospectiva da vida. E muitas vezes, ao fazer essa retrospectiva da vida, sentimos vontade de voltar atrás, sentimos vontade de voltar às coisas que foram feitas ou coisas que não foram feitas, para tentar consertar aquilo que deveria ter sido feito. Eu já ouvi muitas pessoas dizendo o seguinte: se eu pudesse voltar atrás, se eu pudesse voltar naquele mês, naquele dia, eu agiria de maneira completamente diferente da maneira que eu agi. E que maneiras seriam estas? Frustrações que muitos guardaram na gaveta e estão insistindo em mantê-las guardadas debaixo de 7 chaves. Erros, ofensas, orgulho, falta de perdão, coisas que poderiam ter sido resolvidas e não foram colocadas debaixo do tapete. Mas é impossível voltar atrás. O tempo passou, acabou, nós não conseguimos voltar atrás. Mas, queridos, Deus sempre nos dá uma nova oportunidade para que nós hajamos de modo diferente e façamos escolhas que possam mudar a nossa vida. Existe algo da parte de Deus que se chama misericórdia. E essa misericórdia, ela é liberada por Deus mediante o amor que Ele sente por cada um de nós. E também existe algo da parte de Deus chamado de perdão, que é dado por Deus mediante nosso arrependimento. E nós não podemos nos esquecer que nós temos um advogado que advoga a nossa causa perante Deus, que se chama Jesus Cristo, nosso Senhor. Portanto, nessa nova oportunidade que Deus nos concede, neste novo ano que Deus nos concede, nós podemos usar a sua misericórdia, podemos usar o seu perdão, podemos usar a sua graça, podemos usar a intercessão plena e completa do Senhor Jesus Cristo, para que nós façamos escolhas diferentes do que nós fizemos esse ano. Deus não escolhe o nosso caminho. Quem escolhe o nosso caminho somos nós mesmos. Nós é que fazemos as nossas escolhas. Lá em Deuteronômio capítulo 30, versículo 19, Deus usa Moisés para falar à nação de Israel, e Deus diz assim: eis que te proponho a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua semente. Então Deus coloca para a nação de Israel uma escolha. E Deus diz: olha, que você escolha então a vida, que você escolha então a bênção, para que você viva e a sua descendência viva também. Em vez de nós nos preocuparmos com as coisas que nós fizemos no passado, nós precisamos tomar uma posição e mudar. Já que não podemos voltar no tempo, já que não podemos voltar ao passado para podermos consertar alguma coisa, nós podemos aproveitar este novo tempo, fazer novas escolhas e não perdermos as oportunidades que Deus está nos oferecendo para que nós sejamos melhores para com Deus. Então o apóstolo Paulo diz assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo, avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Quais escolhas nós precisamos fazer para o novo ano? Aqui no texto de Paulo, eu vejo 3 escolhas. A primeira delas, esquecer. Pode repetir comigo? Não vai esquecer, né? Esquecer. Olha só, nós percebemos nesse texto
que o apóstolo Paulo fez uma escolha na sua vida. Ele simplesmente resolveu esquecer. Olha o que ele diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Agora presta atenção, Paulo não pensou em esquecer, mas Paulo tomou uma decisão de esquecer. Esquecer o quê? Esquecer aquilo que já passou. É como se ele estivesse dizendo: eu vou esquecer aquilo que eu não posso mais consertar, eu vou esquecer aquilo que eu não posso mais arrumar, eu vou esquecer aquilo que eu deixei de fazer ou fiz que não deveria ter feito, porque tudo isso ficou no passado. E queridos, com isso o apóstolo Paulo nos ensina a esquecer do que já passou, mas não no sentido que nós devemos nos esquecer de tudo. Não, a sua mensagem é bem clara: esquecer das coisas que ficaram para trás. Na verdade, queridos, o que Paulo está dizendo é que não ficaria mais estagnado no passado, vivendo de lembranças, ou remoendo isso, ou remoendo aquilo. Tudo que passou na vida de Paulo foi bom, tudo que passou na vida de Paulo de bom ou de ruim, serviu para o seu amadurecimento, mas já tinha passado, não tinha mais como ele voltar o tempo para ser refeito, para ser consertado. Então ele deveria deixar exatamente aonde estava no passado e se esquecer. E foi o que ele fez, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu não creio que a palavra esquecer aqui, que o Paulo usa, esteja no sentido absoluto, de você apagar da memória, de tal maneira que você não se lembre mesmo do que realmente aconteceu. Eu não penso nisso, que existem algumas coisas na nossa vida, que jamais nós vamos esquecer. Coisas ruins, coisas boas, o tempo passa, mas aquilo vai ficar remoendo dentro de nós e nós vamos nos lembrar sempre. Por isso eu entendo que a palavra esquecer aqui no texto não significa apagar da sua memória, como se você escrevesse num quadro e depois viesse com um apagador e apagasse. Mas esse esquecendo-me das coisas que para trás ficam, significa não permitir que a lembrança do passado traga influência para o presente ou para o futuro. Não permitir que o que você fez ou deixou de fazer possa continuar te causando sofrimento no presente ou no futuro. A lembrança, ela vai continuar acontecendo, ela vai continuar existindo, mas quando Paulo diz esquecendo-me, ele está deixando todas as coisas para trás, deixando no passado. Ele não está remoendo, ele não está trazendo para o presente ou projetando para o futuro coisas que deveriam ser esquecidas por cada um de nós. Você entendeu? Esquecer é deixar lá atrás, é deixar lá no passado, é não ficar remoendo no presente aquilo que o tempo já cuidou de esquecer. As coisas que ficam para trás na vida do apóstolo Paulo foram esquecidas, saíram da sua memória do dia a dia. É isso que nós vamos entender. Paulo não passou a sua vida, ele não vivia a sua vida pensando no que aconteceu, porque para ele já não existia mais, já não influenciava mais, já não fazia mais diferença. E interessante, isso foi uma escolha que ele fez. Ele tomou uma decisão, ele decidiu: eu vou esquecer-me das coisas que para trás ficaram. Foi a sua escolha. Ao invés de ficar remoendo, ele escolheu deixar tudo no passado e não trazer para viver no presente. O profeta Isaías, no capítulo 43, a partir do versículo 18, ele profetiza dizendo o seguinte: não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço nova, que está saindo à luz, porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes, porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor.
Deus estaria transformando a vida daquela nação, mas aquela nação não poderia ficar se lembrando das coisas passadas. Exatamente isso que o apóstolo nos ensina. Eu preciso me esquecer das coisas que para trás ficam. Queridos, Deus está nos dando um novo ano, Deus está nos dando uma nova oportunidade, Deus está abrindo as portas pela sua graça e misericórdia para a nossa vida. Então nós precisamos fazer uma escolha certa para vivermos esse novo ano, e a primeira escolha é essa: esquecendo das coisas que já ficaram para trás. Da nossa retrospectiva de final de ano, nós vamos perceber que muitos planos, muitos propósitos que nós fizemos no início de 2018, muitos alvos que nós planejamos, não foram realizados. E vamos perceber uma coisa pior ainda: muitas coisas que foram feitas, ou muitas coisas que foram deixadas de fazer, hoje nós temos vergonha do que aconteceu, porque poderiam ter sido diferentes. Viajei na maionese? Não. Não podemos entrar num novo ano pensando nessas coisas. O tempo já ficou para trás. Deus está nos dando uma nova oportunidade, um novo ano para ser vivido. Isso é graça pura de Deus. Portanto, quando recebemos 2019, precisamos recebê-lo dentro dessa perspectiva profética, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, não levá-las conosco, não trazê-las para o nosso presente. Esquecer das coisas que para trás ficam é uma escolha que eu preciso fazer: esquecer. Portanto, você pode repetir comigo? Eu escolho para o novo ano esquecer das coisas que para trás ficam. Amém. Mas Paulo faz uma segunda escolha nesse texto: avançar. Avançando para as que diante de mim estão. Esse verbo avançar nos dá uma ideia de movimento contínuo. E a palavra grega usada aqui é exatamente isso, essa. É algo que você faz constante. Constante. É exatamente ao contrário de você ficar estagnado, ficar parado. Na realidade, queridos, o apóstolo Paulo está escolhendo se movimentar. Isto é, não ficar parado, não ficar estagnado, não ficar pensativo, não ficar vivendo do passado, olhando para trás. Mas a sua escolha agora, queridos, é olhar para frente e avançar. Olha só o que o texto diz: esquecendo-me das coisas que para trás fico, avançando para as que diante de mim estão. Se nós tivéssemos bastante tempo, eu ia fazer um teste com você. Eu ia pedir você, não vou pedir não, tá? Mas eu ia pedir você para levantar e avançar andando para trás. Desculpe, avançar olhando para trás. Você riu, né? Vai dar onde? Vai sair da linha reta. Você vai trombar, porque não se avança olhando para trás. A única maneira de avançar é você olhar para frente.
Queridos, existem situações que estavam à frente do apóstolo Paulo, as quais o apóstolo Paulo precisava avançar. E o que eu acho mais interessante aqui nesse momento, queridos, é que Paulo enxergava essas situações, e ele enxergava com os olhos da fé, ele contemplava com os olhos da fé que existiam coisas na sua vida, pelas quais ele precisava deixar para trás o passado e avançar, porque ele diz, avançando as que estão diante de mim. Então ele contemplava, ele via algo novo, ele via algo diferente, e esse algo novo, diferente, não permitia que ele ficasse parado, não permitia que ele estacionasse a sua vida. Ele tinha que avançar, ele tinha que andar, ele tinha que olhar naquela direção e correr até lá, avançando-me para as que diante de mim estão. Em outras palavras, nós podemos dizer que Paulo não ficou desanimado. Ele não ficou desanimado, ele não sentiu pena de si mesmo pelas coisas que ficaram para trás. Talvez você se sinta assim. Eu conheço uma mulher que, quando saiu de um lugar, ela ficou tão triste, ela ficou tão desgostosa, que ela parou e olhou para trás, ela não seguiu para frente, e ela virou o quê? Sal. Paulo não ficou olhando para trás, Paulo não ficou desanimado com as coisas que ele deixou para trás. Pelo contrário, queridos, Paulo recobrou o ânimo, ele recobrou o seu desejo de continuar vivendo, o seu desejo de vencer, o seu desejo de ter novas experiências. Ele percebeu uma nova chance que Deus estava lhe dando, e ele fez uma nova escolha. Eu não vou viver do passado, eu não vou viver estagnado, eu vou avançar, eu vou em direção àquilo que Deus está colocando diante de mim. Presta atenção agora. Bom, você está prestando, né? Mas continue, firme mais. Quando Moisés estava liderando o povo de Israel na saída do Egito, na última noite da 10ª praga em que o anjo da morte ia passar a meia-noite e matar todos os primogênitos, aonde não existisse o sangue da aliança passado nos portais da porta. Era ali a implantação da Páscoa e tipificando o sangue de Cristo. Então, onde não tivesse o sangue na porta, o anjo da morte ia passar e matar todos os primogênitos. E o povo de Israel fugiu, liderado por Moisés. Saíram do Egito, foram caminhando aquela madrugada. Quando o faraó descobriu que o seu filho tinha morrido, que um filho, ou pelo menos um de cada casa do Egito, tinha um defunto, tinha um morto, o faraó ficou irado, juntou o seu exército e colocou-se em direção àquele povo de Israel. O povo não tinha arma, o povo não tinha para onde fugir, o povo estava andando, e o exército de faraó vinha atrás, e de repente o povo se deu com o Mar Vermelho. E agora? Atrás o exército de faraó, na frente o Mar Vermelho. O povo começou a murmurar, começou a reclamar, que a vida inteira eles reclamaram, né? Por que Moisés nos tirou do Egito para morrer aqui nesse deserto? Moisés então foi orar a Deus, e Deus disse para Moisés: por que clamas a mim? Diga aos filhos de Israel que avancem, vá adiante, que marchem. Ninguém marcha para trás. Quando se marcha, se segue à frente, se avança. Sair do lugar em direção ao outro. Deus estava dizendo ao povo de Israel: vocês precisam esquecer o Egito, vocês precisam esquecer daquilo que ficou para trás, e marchem, sigam em frente, avancem para aquilo que eu estou colocando na frente de vocês. O que tinha na frente deles? Um mar. Você conhece o mar, né? A gente mora num lugar muito lindo. Você já experimentou atravessar o mar, chegar lá na África?
que seguir reto aqui, você dá na África. Pode ir andando. Eles tinham um mar na frente. Como fazer? Deus disse: diga aos filhos de Israel que marchem. Queridos, Deus estava dando uma oportunidade para que eles fizessem uma escolha. Eles poderiam ficar ali, parados, esperando o exército de Faraó chegar, ou podiam entrar pelo mar adentro. Mas como entrar pelo mar adentro se todos iriam morrer afogados? Deus estava na direção, Deus estava dando uma oportunidade. Era Deus quem estava no controle de tudo aquilo, mesmo aos olhos humanos que fosse impossível. Deus é quem estava falando. Eles podiam marchar porque algo de extraordinário iria acontecer, e exatamente aconteceu. Quando Moisés tocou as águas do mar vermelho, o mar se abriu, e a Bíblia diz que eles avançaram, eles passaram a pés secos, eles não molharam nem a ponta do pé, eles passaram a pés secos. Por quê? Porque Deus mandou: avance, deixe as coisas para trás, e avançando para as que diante de mim estão. É isso que Deus está falando para você. Quando Paulo escolheu avançar, é porque Paulo estava enxergando o que Deus estava colocando diante dele. Então Paulo não podia ficar estagnado, parado no passado, e ele então faz uma escolha: eu vou avançar para aquilo que está diante de mim. O ano de 2019 está chegando. Talvez você não esteja com grandes expectativas, por causa de alguns tombos que você levou em 2018. Mas eu vou te dizer uma coisa: eu não sei se o ano 2019 vai chegar. Jesus pode voltar até lá, para buscar a sua igreja, ou me buscar, ou buscar você, não sei. Mas se esse novo ano chegar, presta bem atenção, é porque Deus está te dando uma nova oportunidade. Deus está te dando novos rumos, uma nova chance, para que você faça escolhas diferentes. Mas pastor, aquilo que eu tenho diante de mim é difícil, é impossível, são grandes desafios. Se Deus está te dando essa oportunidade, meu querido, escolha avançar, escolha colocar o seu pé na água, escolha aquilo que Deus está te mostrando, porque se Deus é quem está te mostrando, Ele vai abrir o seu mar, é Ele quem vai te conduzir, é Ele quem vai te levar. Então esqueça das coisas que vão ficar em 2018 e avance, prossiga, vá em direção àquilo que Deus está te mostrando, que está diante de você. Você pode repetir comigo? Eu escolho para o novo ano esquecer das coisas que para trás ficam e avançar para que estão diante de mim. Mas uma terceira escolha Paulo faz aqui nesse texto. Prosseguir. Prosseguir. O dicionário define a palavra prosseguir como continuar, dar continuação ou prosseguimento, prosseguir na tarefa, prosseguir no desenvolvimento do projeto. Então, queridos, nós entendemos que prosseguir não é começar algo novo, mas é dar continuidade naquilo que já havia sido começado. Para entendermos melhor o que Paulo está dizendo, vamos olhar o versículo 14. Se a sua Bíblia está aberta aí, não precisa, eu vou ler aqui. Paulo diz assim: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então eu quero te contar uma coisa: Paulo tinha um alvo na vida.
Paulo tinha um propósito, e as coisas que ele deixou para trás não fizeram com que Paulo mudasse o seu alvo e nem se afastasse dele. Ele continuou prosseguindo em direção ao seu alvo, ele estava avançando em direção a um alvo. Paulo tinha um alvo, Paulo tinha um propósito, e ele não abriu mão deste alvo, não abriu mão deste propósito, nem as coisas as quais ele deixou para trás o fizeram desanimar, o fizeram abandonar o seu alvo. Pelo contrário, eu vou prosseguir em direção ao meu alvo. Que alvo? Que alvo? Eu gostei muito da ideia do pastor Robson, dos propósitos. Hoje é de saúde. Sabe que eu estou com esqueci o nome, mas eu vou lembrar. Não, eu estou com um nervo inflamado que vai da coluna para a perna. Não é o ciático, não, é um outro. Eu já fiz o exame, é um outro. Tanto que eu me sentei ali porque a perna dói muito. E gostei demais do alvo, hoje ser saúde, né? Coloquei diante de Deus, Senhor, eu tenho que me curar aqui, porque eu parei de andar de minha bicicleta. Talvez o seu alvo seja esse. Não, eu quero receber uma cura. Precisa melhorar um pouquinho a vida financeira, né? Tá meio capengando. Pode confiar, né? Alguma coisa vai melhorar esse Brasil esse ano, 2019, né? Eu estou confiando em Deus, que Deus fez a escolha certa para nós. Mas qual é o seu alvo? Eu queria ter uma casa própria. Que bom, que Deus te conceda, continue orando por isso. Qual é o seu alvo? Arrumar uma namorada, né? Está aí passando os anos e nada acontece, né? Então, amém, joelho no chão, Deus vai abrir aí, né, a visão de alguém para você. Qual era o alvo de Paulo? Olha o texto. Olha o texto. O prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Olha, em hipótese alguma eu sou contra você orar para que você seja curado. Tem que orar mesmo, Deus faz milagres. Jesus ressuscitou defuntos com 4 dias, fedendo, e ele ressuscitou. Então ele pode curar você. Continua orando. Vai no médico, toma remédio e continua orando. Não sou contra você orar para que Deus te dê uma casa própria, não. Ore. Deus já me deu, graças a Deus, graças a Ele. Ore pelo namorado, ore pelo que você quiser orar. Mas o alvo principal do apóstolo Paulo era o prêmio da vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu entendo o apóstolo Paulo dependendo de Deus para tudo. Paulo vivia na total dependência de Deus. Para comer, para beber, para se vestir, para viajar, para ministrar, tudo na dependência de Deus. Mas Paulo tinha um alvo principal na sua vida. Ele tinha um alvo no qual ele não perdia o foco em momento nenhum. E esse alvo era o prêmio da soberana, era o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E o que é isso, pastor? Explica, eu vou explicar. Significa uma vida que glorifique a Deus. Uma vida do qual você está se entregando totalmente a Deus, uma vida no qual o seu agir, o seu pensar, o seu mover, o seu querer glorifiquem o nome de Deus. E era para isso que Paulo vivia. Paulo vivia para glorificar a Deus, Paulo vivia para que Deus seja exaltado, Paulo vivia para que Deus fosse manifestado, Paulo vivia para a glória de Deus.
Paulo queria continuar vivendo a sua vida glorificando a Deus em tudo que fosse realizar. E se alguma coisa do seu passado não glorificou a Deus, ele estava deixando para trás, ele estava prosseguindo, avançando para continuar glorificando o nome de Deus. E vou te contar uma coisa: ore a Deus por uma cura, ore. Mas se você não glorificar a Deus por esse milagre, então é melhor você não orar. Ore a Deus por uma casa própria. Mas se essa casa própria não glorificar o nome de Deus, para por aí, meu querido. Ore a Deus por um namorado, por um marido, por uma esposa. Mas se esse relacionamento não glorificar a Deus, para por aí. Porque quando Paulo escreve a sua carta aos Coríntios, ele diz: quer você coma, quer você beba, quer você faça qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Prossigo para o alvo. Qual é o meu alvo? É glorificar a Deus. Qual é o meu alvo? É viver uma vida na qual Deus se agrada. Qual é o meu alvo? É que tudo em mim esteja para Deus, seja para Deus e glorifique o nome de Deus. O alvo do cristão não é um milagre que Deus possa realizar. O alvo do cristão não é a prosperidade que Deus possa lhe dar. O alvo do cristão não é satisfazer o seu próprio ego, satisfazer a sua própria vontade, mas o alvo do cristão é a glória de Deus. Que Deus seja glorificado na sua vida. O apóstolo Paulo tinha esse entendimento, e ele não perdia o foco, ele não perdia o seu alvo, ele prosseguia em direção à soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu não tenho a menor ideia do que você precisa deixar no passado. Eu não tenho a menor ideia do que você passou em 2018 e que precisa ficar aqui em 2018. Mas eu tenho certeza de uma coisa: você precisa prosseguir em direção ao alvo, que é a glória de Deus em 2019. Faça planos, pode fazer. A Bíblia diz que o coração do homem pode fazer planos. Faça quantos planos você quiser, mas a resposta certa vem de Deus. Quando Jesus estava terminando o sermão do monte, ele contou uma parábola do homem prudente e o homem imprudente. Jesus disse que o homem imprudente é aquele que planeja, ou melhor, é aquele que não planeja e não escolhe bem. Então, meu querido, faça planos para 2019, sim, mas planos que estejam glorificando a Deus, e que esses planos estejam dentro da escolha que Deus quer para a sua vida, deixando as coisas que para trás ficam, avançando para aquelas que estão diante de você, mas prosseguindo numa só direção, a glória de Deus, para que Ele seja glorificado. Feliz 2019 para você, dentro deste quadro. Vamos orar? É possível o grupo cantar aqui? Pode cantar, posso pedir? Não fiz gol não, mas posso pedir? Quero que vocês cantaram. Não. Entendi isso. Eu quero orar com você. Eu vou te contar uma coisa. Ontem eu acordei de madrugada com esse texto na cabeça. Eu não consegui esquecer desse texto, mas não consegui. Eu tinha escolhido várias mensagens, pensando em várias mensagens que eu já tinha em casa, para pregar aqui hoje. E eu acordei com esse texto ontem na cabeça, e aquilo ficou me remoendo. Enquanto eu não sentei ontem de manhã, 6 e pouquinho da manhã, e comecei a colocar no papel, a trazer aquilo que estava no meu coração,
Eu não esqueci o texto. Só quando eu terminei que a coisa saiu. Então eu não tenho dúvida de que era para aqui. Vou pregar domingo na minha igreja, mesmo sermão. Coitado dos meus amigos ali, vão ter que ouvir de novo, né? Mas era para aqui. Para que você ouvisse, para que eu ouvisse também. Quantas coisas, queridos, eu preciso deixar para trás em 2018. Não foi um ano fácil. Muitas vitórias não dá para enumerar. As derrotas eu lembro muito bem. Derrotas não é porque Deus me deu derrota, não. Derrotas por escolhas erradas. Escolhas erradas. Que eu não posso levar para 2019. Ficar remoendo. Eu tenho que avançar. Porque se eu virar o ano é porque Deus tem algo novo para mim. Eu creio nisso. Eu não posso perder o meu alvo, que é viver para a glória de Deus. Senhor, eu quero que nesse momento Teu Espírito Santo, Senhor, Teu Espírito Santo incomode cada coração, cada vida. Tu sondas o nosso coração. Tu nos conhece. Pois nesse momento, Deus, queremos nos consagrar a Ti, totalmente a Ti. Você pode ficar de pé. Queria chamar os pastores da igreja que viessem aqui me ajudarem na oração. Eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir à frente. E ao fazer essa caminhada, você vai estar dizendo para Deus o seguinte: Senhor, eu escolho avançar e prosseguir, porque as coisas já ficaram no passado, não quero mais. Nós vamos orar por você aqui na frente. Pode deixar o seu lugar e vir até aqui. As escolhas que você está fazendo para o novo ano, de esquecer, de avançar e de prosseguir. Eu sou teu e tu és meu. Ai, Deus, ai, Senhor. Senhor, Espírito Santo de Deus, minha vida dou a ti, aleluia, rendido aleluia, a ti Espírito Santo de Deus, e pra aleluia, meu sempre Senhor, cantarei. aleluia, Faz meu Deus, em mim o teu querer, minha vida aleluia, dou Deus, a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei.
faz em mim o teu querer. Meus momentos, Oh Espírito Santo de Deus, e os dias meus, Tu estás neste lugar, Senhor. meu respirar, Tu estás neste lugar, e Espírito Santo o de Deus. meu viver, que sejam todos Aleluia. pra ti. Aleluia, Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e para sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e para sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Ó Deus, Deus maravilhoso, Tu que sondas o nosso coração, Senhor. Tu que sabes, Deus, todas as coisas que passamos, que enfrentamos no dia a dia. Tu conheces as nossas derrotas, Senhor, as nossas frustrações, a nossa limitação. Tu conheces todas as coisas. Tudo está claro diante dos teus olhos. Mas agora aqui, Deus, no teu altar, humilhados na tua presença, Senhor, após ouvir a palavra do teu Espírito, ó Deus, nós escolhemos aqui agora, Senhor, deixar todas as coisas que ficaram para trás, pecados, derrotas, mágoas, humilhação, tudo aquilo, Deus, que não glorificou o teu nome em 2018, Senhor, nós queremos deixar para trás e escolhemos, ó Deus, avançar. Escolhemos, ó Deus, olhar, ó Deus, em direção àquilo que o Senhor tem nos dado, uma nova oportunidade, um novo ano, Senhor, para podermos viver para a Tua glória, prosseguir, continuar vivendo para a Tua glória. Ó Deus, estamos aqui no Teu altar, Senhor, pedindo esta bênção do Senhor. Estamos aqui no Teu altar, ó Deus, clamando pela graça e misericórdia do Senhor. Aqui estão os Teus filhos, Deus. Aqui está a Tua igreja. Foi por eles que o Senhor Jesus morreu. Ó Deus, em nome desse Jesus maravilhoso, Senhor, que essas escolhas sejam escolhas, ó Deus, reais, verdadeiras, Deus, que haja realmente, Senhor, mudança e transformação de vida, para que 2019, Senhor, seja vivido para a glória do Teu nome. Tu que sondas, ó Deus, cada coração, Tu que conheces, Deus, cada vida, em nome de Jesus, Pai, que o Teu povo
possa entrar neste novo ano para glorificar o nome do Senhor. Eu rogo as tuas bênçãos sobre o teu povo, sobre esta igreja, em nome de Jesus, aleluia, em nome de Jesus, amém, amém, Deus, aleluia, Jesus, que Deus te abençoe. Uma nova história Deus tem.